estamos mais uma vez aqui para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus na noite de hoje. E hoje eu gostaria de estar falando de uma pessoa que foi fundamental para um povo, né? Falar um pouquinho da rainha Esther. A gente já falou muitas vezes sobre ela, né? Já pregamos muitas vezes, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a rainha Esther, porque as mulheres, elas têm um papel fundamental na vida dos homens, né? E também na igreja, né? Tem muita gente que despreza as mulheres, mas elas têm um papel muito importante. Aleluia, Jesus. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre Esther. Esther, capítulo de número 5. Esther, capítulo de número 5. Aleluia. Esther é lá no Velho Testamento, mas quase mais ou menos no meio da Bíblia. Diz assim, capítulo 5: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ele alçou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther se tocou a ponta do cetro. Amém? Amém. Glórias a Deus. Bom, para começar, irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos que naquela época, embora Esther, ela era rainha, era uma esposa do rei, a Esther, ela não poderia chegar no rei, ela não dormia com o rei, ela não dormia todas as noites com o rei, ela não dormia no mesmo quarto que o rei. Como o palácio era grande, tinha os lugares, os quartos onde, né, a rainha dormia, as concubinas dormiam, né? E então ela só dormia com o rei quando o rei chamava. E também ela não tinha diálogo com o rei assim, sabe? Deu vontade de falar com o rei, vou lá falar com o rei. Não funcionava assim, né? Existia uma hierarquia e não se podia chegar para falar com o rei a todo momento. Tanto é que se alguma delas chegasse no pátio de frente com o rei e o rei não aceitasse, ela era morta. Então era meio que complicado. Então, para falar da rainha Esther, eu gostaria de fazer essas preliminares para que os irmãos entendessem as qualidades que existia nessa jovem, né, que participou de um concurso para poder ser a nova rainha, né? Então, quando morria uma rainha, ou quando uma rainha era destituída do reino, né, se fazia um concurso, e lá as jovens, né, donzelas, procuravam as mais belas, né, e aí fazia lá um concurso, aquela que, né, o rei achasse por bem que aquela, não só na beleza, mas era um conjunto de coisas, né, que o rei se agradasse, então ele nomeava para a rainha. E Esther, então, participou desse concurso. Só que, irmãos, para falar dessa mulher, né, que era judia, né, e vinha de uma família pobre, de uma família que não tinha tantos recursos, e naquela época, para ser rainha, tinha que ser, né, tinha que ter sangue real, né, tinha linhagem real, né, tinha que ter poderes aquisitivos. E Esther, ela não tinha nada disso.
ela não tinha nada para ser uma rainha. Mas quando Deus está no propósito, quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. E Esther, ela só tinha beleza. Esther era uma mulher comum, ela era muito linda, mas não dava para confiar só na beleza para chegar, né, na presença do rei, não participar de um concurso e sair vitoriosa. Precisava de um conjunto de coisas, né? Entre elas, precisava de Deus estar no negócio. E então, Esther, ela tinha algumas qualidades. Esther era uma mulher comum, que ela não tinha dons espirituais, embora fosse uma grande mulher de Deus, temerosa, né? Mas ela não tinha dons nenhum. Por exemplo, Esther, ela não era profetisa, não tinha dom da profecia, ela não tinha dom da cura, e muito menos dom de operar milagres, para chamar a atenção do rei em alguma coisa. Ela não tinha dom nenhum, mas ela tinha umas qualidades muito boas, né? E para participar desse concurso, ela teve que ouvir conselhos de alguém que estava lá dentro e que sabia do que o rei gostava. Porque teve muitas moças arrogantes. Vocês vão ler o texto de Esther, e você vê que tinha muitas arrogantes que confiavam no seu talento, na sua beleza, né? E ficaram frustradas quando viu Esther, né, passando para a fase final. Mas porque era uma mulher que tinha temor de Deus na sua vida. E Esther, embora não sendo profetisa, não tendo dom de milagre, não tendo dom de cura, ela participou desse concurso e ouviu conselhos. Olha, o rei, ele gosta disso, disso e disso. Então, para que você seja uma mulher bem sucedida e que você possa estar agradando a Deus, muitas vezes precisamos ouvir conselhos. O que muitas pessoas não conseguem é ouvir conselhos. E conselhos não é para destruir, conselhos são para construir. O que o pastor da igreja ele faz? Ele simplesmente dá conselhos. Irmãos, não faça isso, porque isso é prejudicial à sua saúde espiritual, né? Faça isso porque isso é bom para a tua saúde espiritual. Mas o que as pessoas fazem? Elas fazem totalmente ao contrário do que o pastor ensina. Elas não têm essa sensibilidade. Hoje, nós encontramos as igrejas por aí, na maior parte delas, pessoas fazendo tudo ao contrário do que o pastor ensina. E aí se dão mal, aí se complicam, né? Porque acha que o seu próprio conhecimento, que a sua própria sabedoria, né, que a sua própria estrutura, ela consegue se sobressair e fazer as coisas e agradar todo mundo. E não é assim que funciona. E Esther, ela tinha essas qualidades. Além dela ouvir quem estava do lado do rei, ela ouviu muito quem? O tio Mardoqueu. Olha, Esther, tudo que você for fazer, você lembra que Deus é a sua prioridade. Coloca Deus em tudo que você for fazer, que tudo vai dar certo e você vai ser rainha. Porém, nunca se esqueça, quando você estiver lá dentro, de quem é você, de onde você saiu e por que você vai estar lá. Não era. E também foi ocultado a sua nacionalidade, que ela era judia, né? Então, ela passou para a segunda fase, foi eleita a rainha, mas ninguém sabia que Esther era uma mulher judia. Tanto é que Amã, quando ele fez o decreto para exterminar por judeus, ele nem imaginava com quem ele estava se debatendo, né? Ele tinha ambição e Esther tinha joelho no chão. Aleluia! Uma grande diferença. Irmãos, sempre tem aquelas pessoas do contra, aquelas pessoas que vai querer te derrubar, vai fazer de tudo para ver você lá embaixo, que não vai querer o teu sucesso, não vai querer ver você prosperando. Mas quando se tem joelho no chão, irmão, não adianta. A pessoa pode lutar, pode batalhar, pode fazer o que quiser, sempre vai vencer joelho no chão. A primeira impressão é de que a pessoa que
que é estratégica, que tem as artimanhas, as articulações, que fala muito bem, que tem jogatina, que tem um jeitinho, está parecendo que ela está, né, à sua frente, que ela está ganhando o jogo. Mas a oração, ela vai fazendo efeito lentamente. A impressão é de que quem está com o joelho no chão está perdendo, porque quem está com o joelho no chão não tem tempo para ficar falando. Quem está com o joelho no chão não tem tempo para ficar com disse-me-disse, com conversinha fiada, passando informações desconectadas, passando as informações não verídicas. Quem está com o joelho no chão, ele está sintonizado com Deus, preocupado no que Deus vai fazer dali para frente e o que Deus vai fazer com o seu adversário que está tentando lhe derrubar. Quem está com o joelho no chão, ele não perde a sua sintonia, o seu direito de falar com Deus. Porque quando eu me aplico a ficar falando do que das coisas que foram feitas na igreja, que eu não gostei, que eu deixei de gostar, do que o irmão falou, do que ele deixou de falar, eu estou perdendo a conexão com Deus. E quando eu perco a conexão com Deus, eu me vejo só na razão e tiro a razão dos demais. Então presta atenção. Se Esther não fosse uma mulher de Deus, ela perderia essa batalha fácil, porque tinha, apesar de ela ser uma mulher linda, bela, tinha mulheres mais belas do que ela, e tinha mulheres muito estrategistas, se esnobando, se mostrando para o rei. Ela não mostrou nada além daquilo que ela deveria mostrar. Ela só fez o que orientaram ela. Olha, o rei, ele gosta de mulheres assim, assim, assim. Você faz isso, não precisa se esnobar, seja você mesma, seja simples, porque o rei, ele gosta disso. Aleluia. E o conselho de Mardoqueu? Filha, faça tudo com oração, coloca Deus na tua frente, porque tudo vai dar certo. Então ela teve conselhos espirituais, para que o inimigo não a derrotasse, e ela teve conselhos de quem estava lá do lado do rei e sabia do que ele gostava. A mulher que orientou ela, a pessoa que deu as coordenadas para ela, simpatizou com Esther. Sabe por que ela simpatizou? Porque a oração de quem estava por trás de Esther e também as orações de Esther fez com que aquela pessoa que estava lá do lado do rei simpatizasse com Esther. Muitas mulheres, mas ela simpatizou com Esther. Olha, eu vou te orientar, vou te falar o que o rei gosta. Imagina se essa mulher desse essas dicas para as outras. Mas não, ela chamou Esther. E o interessante, irmãos, é que Esther, ela seguiu os dois conselhos. Quando nós achamos que nós somos sábios o suficiente e nós não precisamos de conselhos, nós não precisamos de ensinamentos, que tem muitas pessoas que não participam de culto de ensino porque acreditam que não precisa aprender mais nada, que ele já aprendeu o suficiente. Mas Esther não, ela entendia que ela precisava aprender sempre. Então vamos para essa primeira qualidade de Esther, que é pedir conselhos, aceitar conselhos, ouvir conselhos. Essa qualidade foi que colocou Esther na presença do rei. Aleluia! Então, se você é uma pessoa que gosta de ouvir conselhos, tinha uma irmã da igreja, numa certa época, que sempre ela vinha pedir conselhos. Eu admirava aquela irmã. Pastor, queria pedir um conselho ao senhor. Eu admirava ela e ela vinha pedir um conselho, mas reprovava a atitude dela depois. Ela chegava, então pastor, seguinte, eu ia fazer, mas falei, eu vou conversar com o meu pastor. Ah, pode falar, irmã. Então, eu estava pensando em fazer isso, assim. Mas só que às vezes a gente pensa do jeito da gente e não é desse jeito. Então eu vou falar com o meu pastor é homem de Deus, ora, é sábio e tal. Então o que o senhor me disse? Falei, ó, irmã, já que a senhora veio pedir conselho, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Esse negócio, à primeira vista, parece ser bom, mas só que se você for analisar isso, não vai ser bom para a senhora. Eu não faria.
já que a senhora pediu conselho. Ah, tá bom então. Virava as costas, teria pouco. Ah, pastor, eu fiz, sabe? Eu fiz. Me lasquei todinha, porque isso, porque aquilo, a pessoa entendeu? Eu falei, mas o que a senhora pediu conselho então? Daqui a pouco vinha de novo, pastor, eu queria um conselho. Até um dia que eu peguei e falei assim, mano, mas o conselho que a senhora pedia para executar, ou é só para ter uma opinião mesmo? Mas a senhora não vai fazer. Não, mas dessa vez agora eu vou seguir. E todas as vezes que ela vinha falava, e todas as vezes que eu aconselhava, e ela fazia diferente, ela se estrobicava e depois ela vinha falar. Então, nessa pessoa não tem sabedoria para ouvir e aceitar conselhos, porque o conselho, diz a Bíblia, que ele é saúde para os ossos. É saúde para os ossos. Tanto é que Salomão, ele ouviu conselhos e foi um dos maiores conselheiros também, não é isso? Então, essa é a qualidade de Esther, de aceitar conselhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é que Esther, ela aceitou conselhos só para ela ganhar o título, né, e o cargo de rainha. Não, se enganam os irmãos. Se vocês for observar, mesmo depois de rainha, ela continuou ouvindo conselhos, tanto da pessoa que estava, né, do lado dela, como também de Mardoqueu. A segunda qualidade de Esther é que Esther orava. Ela não fazia nada sem oração. A pior coisa que tem na vida do ser humano, irmãos, é quando ele chega, ele é afoito, dá vontade de fazer, ele vai e faz. Ele nem sabe se Deus está no negócio ou não. Quando nós fomos abrir esse ministério, a primeira coisa que pensa é assim: sou homem de Deus, mulher de Deus, Deus é com a gente, vamos, vai dar tudo certo. Mas não é assim que funciona. Porque eu posso ser homem de Deus, mas Deus não está aprovando aquilo. Então, no calor da emoção, muitas pessoas chegou, abre que nós vamos com você, abre. E não foi essa a primeira vez, não, foi outras oportunidades, né? Quando a gente estava em outro campo, não, abre, vamos, já tem um salão, já tem isso, já tem aquilo, e já tem não sei quantos crentes. Não é assim que funciona. Já falei para os irmãos também, depois de muito tempo que eu pastoreei na igreja, um dia eu fui lá visitar, passei lá, e o irmão chegou, chamou, mostrou uma casa, pastor, essa casa é sua, se o senhor vir pastorear aqui de novo. Não funciona assim, meu irmão. A obra de Deus, ela só funciona se Deus mandar você ir. Verdade, Observe que quando Paulo ele foi chamado por Deus, olha, Paulo foi chamado por Deus, Paulo foi separado por Deus, mas ele ficou aguardando o momento dele até que fosse determinado. Aleluia. Enquanto não foi determinado, agora você pode ir. Ele ficou lá. Paulo não precisava aprender mais de ninguém, porque ele era doutor da lei, ele era mestre no ensino. Quem era Pedro para determinar para Paulo? Pedro não tinha estudo, era um homem de palavreado duro, mas agora era superior, no sentido de que já estava fazendo a obra de Deus, e agora então precisaria Paulo esperar o momento certo. Podia falar assim: não, Deus me chamou, não é isso, não, eu agora estou separado, vou fazer, mas não ficou lá, né? Porque todo o seu conhecimento foi reputado, ele diz ele mesmo, como esterco. Porque quando Deus nos chama, é diferente, irmão. É diferente. Deus vai preparar você. E se você não tem paciência, vai fazendo as coisas para a direita, vai dar tudo errado. Se Paulo tivesse saído logo em seguida, ele tinha se estragado. Não teria dado certo. Então, quando Deus está no negócio, Paulo ele foi orar e orou muito. Então, Esther, ela orava muito. Para vocês terem uma ideia,
quando ela soube da armadilha de Amã, Amã, ele era um camarada estrategista. Pensa uma pessoa que não orava porque não tinha Deus na sua vida. Porque na igreja, irmão, tem sempre vai ter, toda a igreja tem aquela pessoa estrategista, aquela pessoa que é articulada, que ela consegue fazer manobra, que ela consegue manipular pessoas. Toda a igreja vai ter, por mais pequena que for. E se ela não tiver no começo, mas quando ela crescer, ela vai ter. Toda a igreja tem. E todo lugar também tem. Toda empresa tem uma pessoa articulista. Toda pessoa tem uma pessoa cheia de artimanha. Se é hospital, se é oficina mecânica, se é empresas de grande porte, pequeno porte, todo lugar, até dentro da família, sempre tem uma pessoa articuladora. E ela consegue fazer manobra, certo? Você pode ver. Deixa eu falar assim, na nossa família tem a ovelha negra. Toda família tem lá um espírito de porco. Essa pessoa, ela é articuladora, irmão. E não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que ela consegue manipular muito bem, que ela é carismática, que ela consegue ganhar confiança. Não é aquela pessoa assim, não, que todo mundo já vê que ela deu. Não, é muito pelo contrário. Ela é uma pessoa muito bem articulada, que tem boa fala, que sabe agradar as pessoas, porque se não for assim, é isso? Essa pessoa, ela é manipuladora. E quando você se atrela a ela, aí já não tem mais jeito. Mardoqueu, ele era essa pessoa manipuladora, uma pessoa muito bem articulada, estrategista e diabólica. Amã, falei Mardoqueu, né? Me perdoa você que está ouvindo. Amã, né? Mardoqueu, grande homem de Deus, homem de oração. Mas Amã, ele era essa pessoa, espírito de porco, como diz no ditado hoje. Então todo lugar vai ter. E se não tiver no começo, mas vai chegar. Vai chegar, né? Então, e é fácil as pessoas se filiar com ela, né? Porque ela é carismática, tem um sorriso cativante, um jeitinho cativante, né? Atenciosa, super atenciosa. E as pessoas hoje gostam de pessoas atenciosas, entendeu? Nunca fala duramente com você, sempre concorda com os teus erros, nunca fala, pelo menos na tua frente. O Mardoqueu era assim, ele discordava do rei, mas nunca falava com o rei. Amã, você me perdoa, Amã, obrigado, irmã Jacé. Amã era assim, ele não aprovava, mas ele não falava, ele sempre queria ganhar a confiança do rei. E agora ele tinha alguém que estava perturbando ele, que estava tirando o sossego dele. Por quê? Ele era, antes da rainha Esther, a pessoa mais próxima do rei. Era a pessoa com quem o rei sempre estava pegando conselhos. Mas agora, depois que a rainha Esther entrou na vida do rei, o rei começou a pegar conselhos com a rainha Esther, que por sua vez, a rainha Esther não dava conselhos para o rei, não falava nada com o rei, sem antes falar com Mardoqueu. É óbvio, falava com Deus, né? Mas Mardoqueu era um homem totalmente orientado por Deus. E chegava e falava, faz assim, assim. Então, ela orava. Ela pedia a direção de Deus para ela saber como introduzir na presença do rei. Amã, ele era totalmente diferente. E como ele era estrategista, tinha muitas pessoas que acompanhavam Amã. E a ira de Amã se acendeu quando o rei descobriu que Mardoqueu tinha feito algo muito importante para ajudar o rei. Então o rei falou assim, ele estava lá nos escritos lá, e falou assim, poxa vida,
achou sobre Mardoqueu. Ele falou assim: olha, a gente tem que fazer alguma coisa para esse camarada aqui. Fizeram alguma coisa por ele? Não, nunca foi feito nada. Porque o rei, irmãos, ele tinha vários conselheiros. Ele tinha várias pessoas tinha pessoas que cuidavam das escrituras, tinha pessoas que cuidavam da finança, pessoas que cuidavam, né, dos bens materiais, como era Amã, cuidava dos bens materiais do rei, né? Mas tinha aqueles que cuidavam dos feitos, das benfeitorias que alguém fazia. E quando o rei estava, um dia lá, o rei estava desocupado, né, começou a ler os feitos, né, das pessoas pelo rei, né, por Israel. Aí achou um escrito lá, registrado algo bom de Mardoqueu. Então ele chamou lá a pessoa que era responsável e falou assim: olha, fizeram alguma coisa para esse sujeito aqui? Não. Tá bom, eu quero que chame a Amã aqui. A Amã era que cuidava dos bens materiais do rei. Certo? É aquela pessoa que fazia as programações, não é isso? Os eventos desse ano. A pessoa do patrimônio. É aquele camarada que introduzia o rei diante da multidão. Ele preparava a oratória para o rei. Sabe aquele camarada que sabe, endireitava, né, ajeitava um palco, né, falava com a pessoa, né, quando o rei ia fazer um discurso, então era ele que chegava: olha, o rei vai falar, todo mundo, né, presta atenção. Era aquela pessoa que preparava, sabe? E então o rei confiava em Amã, porque não conhecia essa personalidade de Amã. Ele só via Amã como um homem bom, aquele camarada. Mas Amã se ardia de inveja dos outros, uma pessoa extremamente má. E ele queria de todo jeito, né, ser honrado mais do que todos, que não podia ter ninguém abaixo do rei que não fosse ele. E então era orgulhoso, altivista. E então o rei falou assim: chama Amã aqui que eu quero fazer uma pergunta para ele, quero pegar um conselho de Amã. Irmãos, às vezes ele se engana. Então você tem que ter cuidado de quem você vai pegar conselhos. Pega conselho de quem ora. Pega conselho de quem está com o joelho no chão. Se você não sabe se a pessoa ora, fala assim: não, deixa eu ver o seu joelho. Posso dar uma olhadinha no teu joelho? Não, por que não? Eu preciso, entendeu? Eu só quero. Olha no joelho, se tiver a marca, fala assim: eu quero te pedir um conselho. Porque quem ora, irmão, tem marca no joelho. Quem ora sabe dar conselho bom, não vai te colocar em perigo. Aleluia. Mas o rei, ele não sabia dessa estratégia, porque o rei não tinha Deus na sua vida. Então ele procurou quem? O homem que era de confiança dele. Amã, vem cá. Ô Amã, eu estava pensando, o que o rei deve fazer? Olha só, irmão, quando você é egoísta, você só enxerga você não enxerga mais ninguém além de você. E tudo para você, você é o melhor. Os outros não tem nada a ver. É o maior erro do ser humano. Achar que essa igreja só vai para frente porque eu faço. Essa igreja só anda porque eu estou lá. Essa igreja... Não, meu irmão, não pensa assim não. Essa empresa eu carrego ela nas costas. Essa firma tira esse eu, desce um pouco do seu pedestal, que você vai ver que tem pessoas melhores do seu lado. Aleluia. Tem pessoas mais importantes do que você. Então Amã, ele só via ele, né? O rei falou assim: Amã, é o seguinte, eu estava aqui pensando comigo, estou conjecturando, e eu queria agradar muito uma pessoa, mas uma pessoa que para mim é muito importante. E eu queria saber de você, o que o rei pode fazer para uma pessoa cujo rei estima muito, cujo rei ama muito, e cujo rei se agrada muito. Aí, irmãos, olha só, quando você não vê mais ninguém, se só vê você, você é o tratorzão, sabe a Case? A Case é aquela máquina, né, na lavoura, ela é uma super máquina, que um trator fica pequenininho, ela passa por cima.
Se você acha case, sabe? Não tem ninguém melhor do que eu. O pastor, ele me vê eu como, né? Eu sou... Não. Olha só, você vai adquirir essa experiência. E se você está no último degrau da escada, achando que você consegue pisar mais acima e você não vai cair, então presta atenção aqui. Então a mãe falou assim: bom, antes de dar a resposta para o rei, ele pensou assim: olha, quem o rei ama mais do que a mim? E a quem o rei gostaria de agradar mais, senão eu, que estou sempre do lado dele, fazendo tudo o que ele quer? Porque não tem ninguém mais próximo do rei do que eu. Pensa nele. Quem o rei gostaria de agradar mais do que eu? Essa aqui está falando de mim. O rei está falando de mim. Então eu vou pedir o top. Eu vou. Sabe o que ele quis fazer? Ele falou assim: ó, rei, eu sou igual a você. Quando o que ele pediu, ele estava querendo dizer: você é melhor, o rei. O rei é o seguinte: bom, ele quis mostrar assim que ele, né, queria agradar, né, também a pessoa que o rei, sabe o que pensamos? Esse cara sou eu. Mas para que o rei entendesse, não, ele é o seguinte: se o senhor gosta tanto assim dessa pessoa, né, que sou eu, né, acho que ele pensa que sou eu, né? Se o senhor gosta tanto assim dessa pessoa, o senhor deve colocar na cabeça dessa pessoa, primeiramente, uma coroa, né? Coroa, coloca na cabeça dele aí a coroa. Olha só, irmão, como é que a pessoa é, né? Não é a coisa do Satanás, né? Querer ser igual a Deus, ele também quis ser igual a ele. Põe as vestes real do rei nele. Pega o cetro do rei, bota na mão dele e bota ele no cavalo do rei. E pega aquela pessoa que o senhor acha que sabe, né, que tem peso, e sai apregoando diante do rei, para todo mundo ver que o rei ama essa pessoa, que sai desfilando. O rei falou assim: olha, eu gostei desse conselho seu. Sabe o que ele fez? Ele foi voando para casa. Chegou a moça e mulher: você vai ver o que o rei vai fazer comigo. A pessoa que é estrategista, ela só enxerga ela até ela tomar o maior dos tombos. Verdade. Porque quando ela pensa em trapacear, já tem alguém que é mais trapaceiro do que ela. E acredite, quando você fala mal das pessoas para esta pessoa também vai falar de você. Ela também vai te colocar no estreito. É só você esperar que vai chegar o seu momento. E o que tu faz de mal para as pessoas vai se virar contra você. Acompanhamos o texto. Então ele chegou lá e falou para a mulher assim: olha, o rei veio pedir um conselho para mim, o que ele deve fazer com a pessoa que ele ama, que ele se agrada, né, que ele tem afinidade, né, que ele gostaria de recompensar. Mulher, quem o rei gosta mais aqui em todo o palácio, senão de mim? Ele estava falando de mim. Então eu peguei e falei para ele assim: ó, bota no seu cavalo, bota a sua coroa, as suas vestes reais, seu cetro, entendeu? E sai, né, apregoando diante de todo o povo. Ele vai fazer isso comigo, se aguarda. Aí, quando o rei chamou Mardoqueu lá, falou assim: Mardoqueu, aquele conselho que você me deu, bom, Amã, chamou Amã, você, Amã, aquele conselho que você me deu foi muito bom, gostei por demais, e eu gostaria que você fizesse, você vai fazer isso que você falou. Você vai pegar o meu cavalo e vai sair apregoando. Eu quero que você coloque Mardoqueu. Eu quero que Mardoqueu seja visto do jeitinho que você falou, que não caia uma palavra do que você falou, hein? Faz igualzinho, e você mesmo vai sair apregoando sobre Mardoqueu. Foi a maior frustração de Amã. A
Naamã perdeu a mão. Imagine. Naamã falou, meu Deus, o que é isso? Que humilhação, porque ele queria destruir. Ele tinha birra de Amã. Ele queria que Amã se prostrasse diante dos seus pés, queria que se ajoelhasse, mas Amã sempre recusava. E agora ele tem que sair apregoando na mão para toda a multidão. Esse é o homem cujo rei se agrada, cujo rei ama. Oh glória! É assim que Deus faz com você, que põe o joelho no chão, que busca Deus em oração. E ele teve que fazer igualzinho. Botou Mardoqueu no cavalo, vestiu das vestes reais, colocou a coroa e o cetro e botou na mão de Mardoqueu. Mas ele foi para casa doente, ficou doente. E aí então ele resolveu fazer uma armadilha para o rei. E enganou o rei. E disse que o povo judeu era ruim, que o povo judeu era contra o rei, que era irreverente, que precisava ser exterminado. E falou para o rei assinar um decreto para exterminar todo o povo judeu. E o rei, sendo enganado, como Amã era um homem de confiança do rei até o momento, pegou e assinou aquele decreto. Só que quando ele assinou aquele decreto, Amã não sabia que ele estava assinando, que ele estava decretando, na verdade, que a lei que ele criou era uma lei para destruí-lo definitivamente. O que ele estava criando ia se voltar contra ele mesmo. Então, ele conseguiu o que ele queria, e quando ele conseguiu, e o povo judeu ficou sabendo, foi a maior tristeza. Aí Mardoqueu, mais uma vez chamou a rainha Esté, que ela não estava sabendo, e falou assim: olha rainha, tem um problema muito grave para ser resolvido, e eu preciso da tua ajuda. Ela: pode falar, meu tio. Você sabia que o povo judeu está decretado a sua sentença de morte? Mas como assim? Aquele Amã, aquele cabra safado do Amã, ele enganou o rei, fez o rei assinar um decreto para exterminar todo judeu. E agora nós precisamos que você interfira. Esther tremeu na base, sabe por quê? Porque também ela era judia. Ela estava incluso, também ela seria. O rei não poderia fazer mais nada, uma vez que ela assinou o decreto e selou com o anel. Quando descobrisse que Esther era judia, ela também seria exterminada, e o rei não poderia fazer mais nada. E aí, e agora? Mas observe a diferença de quem ora e de quem é estrategista e se confia na sua própria astúcia. Amã imediatamente fez o quê? Eu vou acabar com o Mardoqueu, eu vou fazer uma forca. Fez a forca e falou assim: Mardoqueu vai ser enforcado nessa forca aqui. Vou ter o prazer, a alegria de ver esse infeliz sendo enforcado aqui. Já Esther falou assim: vou botar o joelho no chão, meu tio, e quero que todo o povo judeu vista de saco e cinza. Olha só, qual a diferença. E vamos orar ao Deus dos céus para me dar uma estratégia, porque eu não posso chegar no rei de qualquer jeito. Ela poderia ficar desesperada e já aparecer lá no pátio, já apareceu várias vezes, o rei sempre apontou o cetro para mim, e foi me... mas não. Então, a rainha Esther primeiro vai orar. Era uma mulher de oração. E aí, depois de orar, então, ela apresenta perante o rei de novo no pátio, e o rei aponta o cetro para ela, porque se não apontasse, já era a rainha Esther. Então ela veio, tocou no cetro, o rei, então, pode sentar aqui do meu lado. Rainha Esther, há alguma coisa que eu possa fazer por ti? Era o momento dela chegar e rasgar o verbo, que ela falou assim: olha, tem sim. O povo judeu está sentenciado à morte porque o Senhor assinou um decreto, e eles não são culpados, são inocentes e tal, e rasgar o verbo. Mas ela disse: tem sim, rei. E o que eu posso fazer por ti? Peça, e até a metade do reino me será dado. Olha, que coisa maravilhosa.
Ela poderia rasgar o verbo ali, irmão. Mas aí a segunda qualidade de Esther era a sabedoria. Ela usou de sabedoria. Ela falou, seu rei, eu gostaria realmente de pedir, mas antes de pedir, eu gostaria de convidar o senhor para 2 banquetes. O senhor aceita? Não, claro, o banquete com você é prazeroso. No primeiro banquete, ela convidou a Amã, claro, a Amã tinha que estar junto, né? E nesse banquete, a Amã já ficou tudo feliz da vida, né? Me convidou, né? Eu estou ali, a rainha Esther simpatizou comigo. Irmãos, oração versus estrategista sempre vai dar oração. Aleluia! Oração versus sabidão sempre vai dar oração. Isso aí é inevitável. Então eles continuaram orando. E a rainha Esther procurou o seu tio Mardoqueu e falou, tio, vamos orar porque eu marquei um banquete, né? E nesse banquete eu vou amaciar o rei. Não vou falar nada com ele ainda, né? Mas é só um começo, né? Eu quero que as coisas fluam e eu tenho que agir com sabedoria para que quando eu pedir, porque irmão, era um pedido que se ela não soubesse o momento certo e Deus não estivesse, ela ia dar um tiro pelas culatas, porque o rei já tinha carimbado. Não era fácil de se revogar, tinha que ter um motivo muito contundente, muito forte. E aí então, mais uma vez ela foi pedir para Deus a estratégia, o momento certo e as palavras certas de falar com ele. E aí então, o rei está lá com o lambuzado, né, comendo a coxa do frango, não é isso, do porco, e está lá se, né, se lambuzando. E aí, daqui a pouco eu achei, então, rainha Esther, fala aí, né? Como eu falei para você naquele dia, né? Peça o que você me quiser, que até a metade do reino se lê. Ela disse, então, eu quero pedir para o senhor o seguinte, que o senhor aceite o meu convite para o segundo banquete e que o senhor leve com o senhor Amã. Claro. Que dia que vai ser? Tal dia será realizado. Amã chegou em casa todo, mas pensa um camarada fuleiro. Chegou e falou assim, mulher, você não imagina, o banquete hoje foi top, comigo e ó, o bucho está cheio. Agora você precisa até maior. A rainha Esther convocou o rei para um novo banquete e adivinha quem ela convidou? Tão somente quem? E a mulher, quem? Euzinho. Só chamou eu. Estou por cima da carne seca. Só eu. E aí a Esther foi falar com o seu tio de novo, tio, dobra aí as orações, porque agora é o momento. Agora eu vou abrir um jogo para o rei e vou falar tudo o que eu preciso falar. E eu preciso da aprovação do rei. Então, ela agia com sabedoria. E nesse segundo banquete está lá tudo comendo, aquela maior festança, e o rei depois de novo, né? Está lá limpando as gordurinhas. Já também ele curioso para saber o que a rainha Esther queria pedir, porque não pediu no primeiro momento, nem no segundo momento, agora precisava no terceiro momento. Então, rainha Esther, isso você vai encontrar, irmãos, no capítulo 7 de Esther. Diz assim, vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho, qual era a sua petição, rainha Esther, e se te dará, e qual é o teu requerimento, e até metade do reino se fará. Aí sim, rainha Esther disse, então, meu rei, se eu achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Olha só, dê a minha vida, porque ela era uma judia. E o rei não entendeu, mas o que você está falando que eu não estou entendendo?
do que você está falando. Era um pedido e um requerimento. Era um pedido e um requerimento. E agora? Então, ela fala assim para o rei: então, rei, o senhor não está sabendo, mas o senhor foi enganado. Porque quando ela falou isso, Amã já começou a se perturbar. Porque esse Amã, esse mau Amã, esse camarada tem feito uma armadilha contra o meu povo, e eu também estou no meio. Foi assinada a minha sentença de morte, porque eu também sou judia. E o povo judeu só tem feito bem para o Senhor. Lembra dos benfeitos que Mardoqueu tem feito, e ele é judeu. E agora, se o senhor não sabe, tem até uma forca para matar Mardoqueu. Tem? Mardoqueu se perturbou, falou: eu estou frio, e agora? Então o rei olhou para Mardoqueu e falou: você é um cabra ruim. Amã falou para Amã: Amã, você é um cabra ruim, tu não vale a comida que come, e porque tu fez uma forca para Mardoqueu, tu vai ser invocado nela, cabra ruim. Esther, o teu povo está livre, e você também. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É por isso que a oração sempre vai vencer. Esther tinha oração, sabedoria, ela tinha a qualidade de ouvir conselhos. Aleluia. E por isso, sem dom de profecia, sem dom de cura, de milagres, ela conseguiu livrar o seu povo da destruição. Aleluia. Porque não bastava ser linda, porque não bastava ser rainha, tinha que ser uma mulher de oração e mulher de Deus. Glória. E por isso ela conseguiu livrar o seu povo com sabedoria, porque falou na hora certa e no momento certo. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar.